Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360. Aqui apresentamos toda semana evidências que impactam a nossa prática. Eu sou a Aline, médica de família, sou mestranda em medicina de família e trabalho com telemedicina. Eu sou o Luciano, sou médico de família, especialista em saúde digital e no dia a dia eu trabalho atendendo presencial e à distância, além de ser supervisor acadêmico do programa Mais Médicos. E eu sou Patrick, também médico de família, também mestrando em medicina de família, atuo em consultório próprio e agora professor do terceiro ano da Santa Casa. Pessoal, a gente queria lembrar que nada do que a gente fala aqui é a posição das instituições em que a gente trabalha, mas sim uma posição pessoal nossa, na data que a gente está fazendo aqui o podcast. Lembrando também que todos os artigos que a gente falar vão ficar aqui na descrição como referência. E hoje a gente vai falar então sobre 3 temas, como sempre. O Luciano vai conversar um pouquinho sobre se devemos ou não fazer o rastreio de hepatite C, como um rastreio geral da população. A Aline vai conversar um pouquinho sobre dieta ou medicação nos casos de paciente com intestino irritável. E eu queria trazer um pouquinho a conversa sobre diagnóstico de TDAH em crianças e adolescentes. Então, vamos embora, acho que vamos começar com esse tema que está bem na moda atualmente. O estudo que eu estou referenciando aqui é um estudo que saiu no JAMA em 2021, se eu não estou enganado, que chama Overdiagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents. É um artigo que foi uma scoping review, que é diferente de uma revisão sistemática, que ele tenta olhar para toda a literatura, não só com artigos talvez tão padronizados como na revisão sistemática, e tenta achar se tem buracos de conhecimento dentro desse assunto. Tá certo? A ideia é que isso daqui seja quase uma revisão investigativa, assim, para a gente começar a entender o que está sendo bacana ou não bacana, como a gente está lidando com a medicina, né, com esse tema dentro da medicina. E acho que o motivo importante de falar sobre esse artigo é porque a gente tem tido um aumento importantíssimo de casos de TDAH na população geral. E a pergunta que a gente tem feito, né, nos círculos médicos é se a gente está, né, é um aumento real, a gente está achando coisas que não eram para achar, né, que seria a definição de sobrediagnóstico, quando a gente faz um diagnóstico uma coisa que tem um pouco impacto, ou zero impacto, ou até um impacto negativo, e como a gente devia se comportar em volta disso, tá certo? Então, esse artigo tenta justamente entender se a gente está aumentando a inflação de diagnósticos porque a gente está mudando as definições diagnósticas e qualquer mudança diagnóstica inclui muito mais gente, se a gente está querendo que os pacientes se apresentem assim, ou se porque a gente está querendo medicalizar comportamentos que no passado recente a gente considerava normal. Tá? Então, como que eles fizeram essa pergunta? A revisão sistemática incluiu 334 artigos, tá? Desses, 65%, então mais de 200 só nos últimos 10 anos, e 70% deles vieram da Europa ou dos Estados Unidos. Você já tem um viés aí de seleção, mas de alguma maneira também é onde boa parte dos artigos médicos são feitos no mundo. E ele tenta responder 5 perguntas, tá? A primeira sendo, existe um potencial para aumentar a quantidade de diagnósticos? Se realmente a gente tem aumentado a quantidade de diagnósticos, os casos que a gente tem achado, como sobrediagnósticos, são de casos subclínicos, ou seja, não tem nenhum impacto clínico ou de baixo risco. Se a gente está tratando esses casos que não deviam nem ter sido encontrados, e se a gente pode, né, se o malefício supera o benefício do diagnóstico e do tratamento nesses casos. Tá? Então, para responder a primeira pergunta, dos 334 artigos incluíram 104, e a primeira pergunta é, existe um potencial para fazer-se mais diagnósticos? E, de maneira geral, a resposta uniforme é que sim. Tá? A gente tem feito muito mais diagnósticos em meninos do que em meninas. Da mesma idade, apesar de igualmente sintomáticas. Então, o mesmo comportamento num menino e numa menina, num adolescente e numa criança, a chance dele ser diagnosticado com TDAH é muito maior do que ela. Tá certo? Tem menos diagnósticos em crianças com passado de imigração, que é uma coisa que foi até surpreendente. A gente entende que crianças que podem ter alguma dificuldade de adaptação na escola, que tem um aumento de serem sintomáticas, mas tem se aumentado brutalmente, nos Estados Unidos principalmente, o diagnóstico em crianças negras. Tá certo? O que aconteceu aqui também foi que pelo menos 20 desses estudos mostraram que a gente tem
alargado os critérios diagnósticos, ou seja, coisas que antes não encaixaram nesse diagnóstico passaram a ser encaixadas. A gente pode depois discutir se isso é uma coisa boa ou não, mas em todo caso a gente tem mudado os critérios diagnósticos e aumenta muito a quantidade de pessoas que a gente considera doentes. Por que isso, né? TDAH é uma condição em espectro, tem casos muito leves e muito pesados. Os casos muito pesados, muito difíceis de lidar, são a minoria, mas na hora que a gente vai alargando os critérios diagnósticos, encaixa-se um monte de gente, né, dentro dessa condição. A pergunta 2 era se a gente realmente tem aumentado o número de diagnósticos. E a resposta unânime é que sim, em todos os grupos de idade, em criança e adolescente, tem se aumentado o número de casos. Pergunta 3 era se esses casos que a gente tem achado nos últimos 10, 15 anos a mais, se eles são de baixo risco, de quase casos subclínicos, onde a gente recentemente não consideraria esses casos como um quadro de TDAH ou TDAH nesse caso, ou hiperatividade. E a verdade é que apesar de a gente ter encontrado muito mais casos, a quantidade de casos que têm sintomas severos manteve-se quase uniforme. O que a gente viu é que tem mais gente diagnosticando casos severos. Mas adivinha, o que as pessoas estão diagnosticando como casos severos agora, no passado eram considerados casos intermediários ou até leves, tá certo? E o que a gente viu também é que quando aumenta o nível diagnóstico, a gente trata mais gente, acha mais pacientes, né, com diagnóstico TDAH, tanto o benefício da medicação quanto o impacto que aquilo tinha na vida da criança ou adolescente foi muito baixo, tá? Então a gente volta a olhar que faz muito sentido tratar em pessoas que têm um alto grau de TDAH ou de déficit de atenção e não os casos leves a moderados. A pergunta 4 é se esses casos adicionais têm sido tratados, e a pergunta também aqui é unânime, tá? A resposta aqui é unânime, é sim, tem aumentar um número importante de tratamento. E a última pergunta é, os benefícios, né, os malefícios superam os benefícios de tratar e até de diagnosticar? E aí que a pergunta que fica, ela vira uma pergunta de duas moedas, tá? Ela vira uma pergunta que tem dois, a resposta tem dois lados. Por um lado, na hora de fazer um diagnóstico, você diminui um pouco a sensação de culpa da família e dos pais, que estavam se sentindo muito mal porque tinha uma criança doente em casa que não conseguiam lidar. Mas, por outro lado, você aumenta muito a estigmatização daquela criança, né? Então, as pessoas, vira e mexe, elas tentam investir menos, elas lidam menos com uma criança, elas têm menos vontade de investir ou interagir com uma criança que tem um diagnóstico. E você também cria uma sensação de desempoderamento lá dos pais, porque você acaba responsabilizando mesmo, falar tipo, se o seu filho é doente, o pai, né, em teoria, sente que se o filho é doente, ele também tem que investir menos, tem que interagir menos, é uma coisa que está fora do poder daquela família, que é justamente o contrário, né? O que a gente entende é que tem que interagir mais, tem que brincar mais, tem que dar mais atenção para a criança e não colocar no canto ali. A segunda pergunta aqui era se fazia sentido se o tratamento estava tendo malefício ou benefício, e aqui a conversa é mais ou menos clara, tá? Para casos intensos, graves, o tratamento tem benefício, mas principalmente acadêmico. Ele impacta, o tratamento, né, metilfenidato, que é a Ritalina, ele impacta, então, o performance escolar da criança, mas impacta quase nada no comportamento de saúde mental ou nas dificuldades sociais. Mas, nos casos em que a pessoa tinha um quadro leve, você usou Ritalina, ou metilfenidato, ou coisas do tipo, você tem um aumento de psicose, diminui a atividade física que a criança pratica, tá? Então, de novo, acho que não tem uma resposta certa ou errada aqui, mas a conclusão do artigo a gente tem feito mais diagnósticos de TDAH do que é necessário, tá? Então, não é que a gente está falando que a gente não tem que diagnosticar e que tem criança, não é que eu estou falando isso, que a gente não precisa tratar e olhar para nenhuma criança, mas a gente tem colocado essa etiqueta em muitas crianças que talvez recentemente a gente não colocaria. E colocar essa etiqueta em muitas crianças, são crianças difíceis, geralmente meninas, como a gente tem visto, e, pelo menos os dados dos Estados Unidos, em crianças negras, acaba atrapalhando muito mais do que trazendo benefício nos casos leves e moderados, tá certo? Então é isso, apesar de ter um monte de dados sobre isso na literatura agora,
A ideia que a gente tem feito sobre diagnóstico dessa condição em crianças pode estar mais atrapalhando do que ajudando nossas crianças e adolescentes. Legal, Patrick. Deixa eu perguntar uma coisa para você sobre a revisão de escopo, né? Que você falou que ela é um estudo diferente das meta-análises e dos 334 artigos. Parece que você foi fazendo recortes ali para cada uma das perguntas. É isso mesmo? Como é que funcionaria em cada uma das perguntas? Usa aquele pool de artigos e faz avaliações diferentes ali, né? É isso mesmo, tá? Assim, para cada pergunta, eu acabei nem falando aqui, mas para cada pergunta, eles escolhem alguns daqueles artigos ali dentro que respondem melhor a pergunta e avaliam aqueles, tá? Então, apesar de serem 334, na primeira pergunta só foram incluídos 104, na segunda 45, na terceira 25, na terceira 83 e na quinta 31. Então, vai mudando um pouco a quantidade de artigo incluído para cada pergunta. Legal, para ter respostas muito boas, né? Eu gostei bastante das respostas e a coisa mais intrigante para a prática é realmente isso, né? Do menino, você faz mais diagnóstico, enquanto a menina você tem um número menor, apesar da frequência da existência desse transtorno ser igual nos dois gêneros, né? Então, isso mostra um pouquinho mais da nossa sociedade, como a gente está lidando com as diferenças, né? Porque, no final das contas, todos os transtornos que são de espectro trazem muito à tona essa questão das diferenças, né, das pessoas entre si e como que a gente maneja isso com essa tendência a medicalizar que o mercado traz e nós, como médicos de família, tentando fugir um pouco dessa medicalização, né? Acho que é justamente isso, assim, né? A gente tem recebido carta de professor já falando que a criança tem diagnóstico. Tem esse novo diagnóstico agora, que é o TOD, né? Transtorno opositor desafiador, que na prática eu entendo que isso é uma criança difícil, desafiadora mesmo, mas não é uma doença, né? A gente precisa lidar melhor, como a gente vai educar aquela criança. E, talvez tenham casos gravíssimos e difíceis, né, que vai precisar de medicação mesmo, mas todo caso que a gente coloca um quadro leve de TDAH ou TOD, a gente está falando em medicalizar. Claramente a gente está errando como sociedade e a meia-culpa nossa, médicos aqui, a gente tem medicalizado demais criança que, na verdade, pode ser só uma criança com dificuldade de adaptação ou dificuldade escolar, que, no geral, moleque tem mais dificuldade escolar do que menina. Já tendo conhecido crianças e adolescentes que se beneficiaram de metilfenidato, né, que tiveram realmente uma transformação, né, escolar e tal, eu acho que é um diagnóstico importante da gente saber fazer, mas eu não sei se vocês já viram um documentário da Netflix que chama Take Your Pill. É um documentário que fala sobre o boom do uso de metilfenidato nos Estados Unidos, e uma das coisas que me chama a atenção é que no final o cara que é um dos produtores, assim, ele fala, eu não culpo meus pais por terem, né, conduzido dessa maneira, né? Ele toma remédio para TDAH, tomou, né, por bastante tempo, mas eu acho que a gente é uma sociedade um pouco incapaz de ajudar as crianças a se concentrarem. E isso me faz refletir muito, assim, né, sobre qual o nosso papel, né, o nosso papel social aí, para além dessa questão da diferença de meninos e meninas. Mas queria te perguntar, Patrick, se na sua prática, assim, né, como que tem sido essa orientação, essa conversa com as famílias? Então, vamos lá. Eu acho essa orientação é bem complexa, né? Assim, porque as pessoas elas estão com uma criança difícil em casa, tem um irmão, um tio, um parente, um sobrinho, um colega na escola que estão falando que tem TDAH, e os pais meio que se apegam àquela ideia como se fosse uma coisa que fosse resolver algum problema, né? E eu acho bem difícil de lidar, na verdade. Precisa de uma consulta até com mais tempo. Eu acabo gastando mais tempo, principalmente nesse começo, quando as pessoas estão buscando um diagnóstico ainda. E eu tento explicar uma coisa que eu tento falar para os pais, que eu chamo de diagnóstico como sentença, tá? De novo, isso não se aplica para os casos que a criança está super mal na escola, super mal em interações sociais, que eu concordo com você, tá? Eu não chamo de casos de verdade, mas acho que casos graves a gente pode conversar, né? Mas eu entendo o que você quer dizer com isso também. E a ideia é que, nesses casos em que a criança é só uma criança difícil, eu tento gastar um tempo explicando para a pessoa e para os pais que, tipo, olha, isso daqui, se você entrar nessa onda de falar que teu filho, na verdade, ele tem TDAH e que você precisa interagir menos, precisa dar medicação, quem vai sofrer as consequências disso é o teu filho, assim, é a criança que não quase vai
vai começar a ir pior na escola, que vai ter menos amigos, porque o diagnóstico como sentença, a frase que eu uso, é onde as pessoas vão olhar para uma criança, que o artigo chama estigmatização, né? Vão falar, pô, não, o Juninho ali tem TDAH, então, né, não sei se eu... O professor vai lidar diferente com aquilo, o tio vai lidar diferente, o irmão vai lidar diferente. As pessoas vão lidar de maneira diferente com uma pessoa que até ontem a gente falava que não tem TDAH. Então, acho que essa é uma coisa importante, assim. Um monte de gente vai falar que acha que tem TDAH, pô, mas eu me encaixo nos critérios. E é verdade, porque os critérios agora incluem quase qualquer coisa, tá certo? É muito ruim falar isso, tá? Eu não quero. Não é verdade, os critérios não incluem quase qualquer coisa, mas eles incluem muita coisa muito leve ou muito básica, tá? Assim, se você pega as fichas de rastreamento de TDAH, é tipo, você tem dificuldade de lidar com tarefas repetitivas, e tipo, sim, boa parte das pessoas vai ter essa dificuldade, né? Então eu acho que a gente está lidando de uma maneira muito leviana com o diagnóstico de falar que uma criança vai ter TDAH ou não, sem entender que, e eu acho que na minha visão, as pessoas fazem isso na melhor das intenções. Mas na hora que a gente fala que a criança vai ter TDAH, ou TOD, mas pensando em TDAH mais aqui, nos casos leves, isso mais atrapalha do que ajuda. Essa mensagem que eu tento passar para os pais, tá? E é legal que tem um monte de pai que vira e fala, pô, doutor, eu concordo, eu acho que é isso, eu acho que meu filho tá realmente só precisando ter, sei lá, que eu brigue mais com ele, que a gente lide melhor com a disciplina em casa, que a professora na escola cobre mais dele e não tire ele da sala. Então, assim, vou contar um micro caso aqui, que eu sei que não é um podcast de casos, mas onde um paciente meu, que tinha 6, 7 anos de idade, alguém fez um diagnóstico de suspeita de TDAH, que é pior ainda, né? E o que a escola fez, eu não vou falar o nome da escola nem do paciente, mas é que lidou muito mal com a situação. Em vez de querer interagir melhor com a criança, em vez de querer lidar melhor com o aluno, com as dificuldades dele, meio que deixaram o aluno praticamente dormir nas aulas. Praticamente não, foi basicamente isso. Dormir nas aulas por diversas matérias e diversos anos. Então é isso, a criança ela parou de aprender, ela parou de lidar com os colegas, ela parou de ser tratada como uma criança da mesma idade. Então, meu ponto principal aqui, tá? Eu acho que não dá para trazer esse artigo em uma frase, mas é que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar que uma criança ou um adolescente tem TDAH, ainda mais se é um caso leve, porque a gente pode estar danificando a vida daquela criança ou adolescente muito mais do que ajudando. É isso aí. E manejar as diferenças entre as pessoas e os comportamentos e tudo mais é cada vez mais essencial, né? Porque a gente está cada vez mais numa sociedade pouco amigável para manejar as diferenças, então a gente precisa manejá-las de forma adequada. Podemos partir para o próximo caso? Bora. Então, o meu artigo, né, caso, você falou de caso, eu já até troquei o tema do nosso podcast. Então, o nosso próximo artigo é sobre rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis com hepatite C ou sem hepatite C. Então, a origem da dúvida é justamente essa. Na hora que eu vou solicitar um rastreamento de infecções sexualmente transmissíveis, devo ou não incluir a hepatite C? E no meio de buscar a resposta para isso, encontrei várias coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Então, a base da discussão ela vem de um artigo que é feito pela Associação Americana de Pesquisa sobre as Doenças do Fígado. E ele é um dos principais órgãos produtores de conhecimento dentro dos Estados Unidos para os guidelines do CDC, e esse artigo embasa as decisões do nosso protocolo do SUS. Então, a gente tem um protocolo de 2019, se eu não me engano, e as recomendações vêm desse grande artigo, que é um artigo feito por esta instituição sobre recomendação, testagem, manejo e tratamento da hepatite C. E foi publicado no jornal Clinical Infectious Disease em 2018. Então é relativamente recente e mudou bastante coisa de recomendação nos últimos anos. Então, a hepatite C é uma infecção crônica e assintomática com muita frequência, presente em 0,7% da população brasileira entre 15 e 69 anos. E se a infecção estiver ativa, seja ela crônica ou aguda, e a gente confirma isso através de exame, tem indicação de tratamento antiviral,
que isso que foi uma grande surpresa para mim, que já sou um pouquinho mais velhinho, que é um tratamento fácil de 12 semanas, com 95% de eficácia, e agora, desde 2021, é fornecido pelo SUS, assim como os tratamentos de tuberculose e outras micobactérias, rancenias e tudo mais, a gente também pode tratar a hepatite C. Então, vamos à pergunta: devemos ou não devemos rastrear? E quem que a gente deve rastrear? Então, atualmente, a recomendação do Brasil é que a gente deve rastrear anualmente ou até mais frequente do que isso, pessoas que convivem com HIV, pessoas que vão iniciar a PrEP contra o HIV, né, a pré-exposição, né, profilaxia pré-exposição contra o HIV, pessoas que têm múltiplos parceiros ou pessoas que tiveram múltiplas infecções sexualmente transmissíveis. Ainda acho isso uma recomendação subjetiva, mas é o que está definido na recomendação atual do Ministério da Saúde, baseado nesse artigo. Pessoas trans, trabalhadores do sexo e pessoas em situação de rua. Então, essa é a recomendação para rastreamento anual ou mais frequente do que isso. Agora, uma vez na vida, pessoas com mais de 40 anos, pessoas que fizeram hemodiálise ou tiveram contato com hemodiálise, aí até profissionais da saúde que tiveram ali, que trabalharam nos setores de hemodiálise, pessoas que são usuárias de drogas injetáveis ou usuários pesados de álcool e drogas e pessoas privadas de liberdade, além de familiares que convivem com pessoas que tenham o vírus da hepatite C. E relativizando, também recomendado fazer uma vez na vida quem tem doenças crônicas, inclusive de saúde mental, hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, essas são as recomendações que vieram do artigo referido, que embasam as decisões aqui do Ministério da Saúde, né? O CDC, que é o Center of Disease Control dos Estados Unidos, faz uma recomendação parecida e eles já são um pouquinho mais próximos da recomendação original ali do artigo, e eu já chego nos detalhes do artigo. Então, todo mundo acima de 18 anos, uma vez na vida, e as pessoas com risco contínuo, ou seja, pessoas que fazem hemodiálise, usam drogas injetáveis, homens que fazem sexo com homens, pessoas que fazem relações com pessoas que já têm HIV positivo, uso de PrEP e parceiros de longa data de quem tem hepatite C. Então é um pouco mais restrita essa recomendação, que aí sim é a base das recomendações de melhor evidência que a gente encontra no artigo. Então, se você olhar no artigo, você vai ver as tabelas com os graus de recomendação seguindo as linhas do GRADE, ou seja, o nível da evidência e o grau de recomendação atual. A maioria está no nível de evidência 2, às vezes 2A, 2B, e o grau de recomendação ali entre C e B para algumas situações, uma ou outra tem grau de recomendação A. Ou seja, tem evidência de razoável qualidade de que vale a pena fazer esses rastreamentos e de forma a ser basicamente unânime a recomendação de que vale a pena realizar. E aí, como todo bom rastreamento, você tem que ter ali um desfecho, uma cura, então a gente consegue também ter essa resolução com as novas medicações agora contra o vírus da hepatite C. Além do artigo original, que eu vou deixar o link, vou também deixar o link na descrição do nosso episódio de uma teleconduta, que é um material produzido pelo Rio Grande do Sul, Telesaúde Rio Grande do Sul, sobre como realizar o tratamento para hepatite C na atenção primária. Então vale a pena, quem tiver diante de um caso que deu positivo, utilize esse artigo aqui para fazer o manejo e seguir. Então, é isso. Massa. Eu confesso que eu tinha tido uma outra relação com isso nos últimos anos e eu acho que eu estava confuso, porque eu tenho até feito pouco rastreamento de hepatite C em população, até porque eu entendia que a prevalência era menor do que essa. Fiquei até impressionado, que o 0,7 é quase 1%, não é tão baixa quanto eu achei que era. Mas entendendo que ela é muito mais prevalente em grupos de risco, né? Interessante, eu estava comendo bola aqui em cima disso e acho que eu estava rastreando praticamente só para quem fazia transfusão ou trabalhava em locais de alta periculosidade. Mas interessante saber que tem essas outras populações que tem que rastrear também.
Eu também estava igual você. E o limiar para não fazer o rastreamento é 0,1% na população. Como aqui a gente está em 0,7% no Brasil, já muda, então Assim, precisamos fazer rastreamento. 0,7, a gente está falando que tipo, é quase 1%. Se você for parar a pensar, é uma coisa razoavelmente frequente. Se a gente atende, 300, 400 pacientes no mês, é para achar de 2 a 4 casos no mês. Não é tão baixa coisa assim, não. Achei impressionante. Exato. Eu, pelo contrário, estava rastreando demais, assim, era uma coisa de um consenso, assim, dos grupos que eu trabalhava, da gente incluir hepatite C, então acho que me faz repensar e focar nos grupos prioritários aí. Ainda bem que você estava rastreando por nós. Pois é, acho que foi isso. Muita Na gente que média, passou estamos por bem, mim gente. fez hepatite C. Bom, Vamos ao próximo? Vamos. Hoje eu vou falar um estudo que chama Domino. Ele comparou a dieta e medicação em pacientes com síndrome do intestino irritável na atenção primária. É um artigo que foi publicado no BMJ em 2022. Então, a síndrome do intestino irritável, pelo critério de Roma 4, ela é definida como um quadro de dor abdominal associado a alguma alteração do padrão das fezes, de frequência ou de características das fezes, constipação, diarreia, enfim, cada um desses tipos vai ter o seu nome, né? O tratamento mais utilizado na Europa e mais recomendado pelos guidelines são os antiespasmódicos, que vão atuar na dor propriamente, né? E na última década, uma intervenção dietética demonstrou ser eficaz como opção de tratamento, mas nos serviços terciários. A dieta pobre em FODMAP, que é um acrônimo de oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis. Um grupo australiano que publica sobre essa dieta. O estudo que eu estou trazendo aqui, ele foi desenhado metodologicamente como um ensaio randomizado pragmático do tipo paralelo, open label, em que todo mundo sabe o que tá sendo prescrito, né? Que envolveu a randomização de pacientes com síndrome do intestino irritável, recrutados por médicos de família. Parte deles, né, recebeu o tratamento com brometo de otilônio, que é um antiespasmódico, o nome comercial dele no Brasil é Lônio, ou essas orientações dietéticas de FODMAPs através de um aplicativo de smartphone durante 8 semanas, e foram depois acompanhados por 24 semanas. O aplicativo que eles desenvolveram oferecia orientações de dieta com baixo FODMAP e oferecia assim orientações de café da manhã, almoço, jantar, lanches, 150 receitas, era mais ou menos assim. O desfecho primário que eles quiseram avaliar foi a proporção de pacientes que eram responsivos, que eles definiram como uma melhora de 50 pontos ou mais num questionário, que é o score de gravidade dos sintomas de síndrome do intestino irritável. O desfecho secundário, eles incluíram qualidade de vida, ansiedade, depressão, severidade dos sintomas e adesão ao tratamento. Eles incluíram 472 pacientes, 218 no grupo da dieta e 217 no grupo do medicamento. Os resultados indicaram que, depois de 8 semanas, a taxa desses respondedores, né, desses indivíduos que eram responsíveis ao tratamento, foi significativamente maior no grupo da dieta em comparação com o grupo do medicamento, do Lônio. E com uma diferença mais pronunciada nos pacientes que atendiam aos critérios de Roman 4. A adesão do tratamento também foi significativamente maior no grupo da dieta, 94%, em comparação com o grupo do medicamento, 73%. A alta resposta aos sintomas, ela se manteve depois desse período durante o acompanhamento, então até essas 24 semanas aí. Os autores concluíram que em pacientes com síndrome do intestino irritável, na atenção primária, uma intervenção dietética que é baseada nesse aplicativo, né, em redução de FODMAP, foi superior a um agente espasmolítico para a melhora dos sintomas. Eles recomendam considerar a dieta com baixo FODMAP como tratamento de primeira linha para síndrome do intestino irritável.
Muito bom, assim, esse estudo me trouxe algumas surpresas, na verdade. Primeiro que eu achei impressionante que teve mais adesão no grupo da dieta do que no grupo de medicação, né? Dietas tem que mudar a sua vida, medicação é tomar um remédio. Então eu fiquei impressionado, assim. Devem ter feito uma baita propaganda no aplicativo. Ou ele é muito fácil de usar, então a gente precisa descobrir que aplicativo é esse depois. Eu achei que 24 semanas me pareceu um endpoint até decente, né? Assim, tá pensando que a pessoa mudou a alimentação ao longo de 6 meses e avaliar isso não me pareceu tão curto assim. Mas por fim, eu tenho a impressão que é o tipo de pergunta e artigo que faz sentido, né? Assim, se a gente está pensando que a pessoa tem um intestino irritável, né? Tem alguma coisa que irrita aquele intestino, a pessoa começar a ficar mais de olho na alimentação dela, começar a ter uma consciência maior, né, sobre o que ela come. Eu chamo isso de diário alimentar, quando eu oriento para um paciente fazer. Ela começar a reparar o que deixa ela melhor ou pior e ter uma alimentação que vai fazer com que ela foque mais nisso através de um aplicativo, me parece uma coisa, assim, super razoável, na verdade. Então, eu acho que eu não usava muito FODMAP como de cara, assim, eu acabava usando mais, deixava a pessoa mais olhando para a vida dela de maneira geral e para a alimentação de maneira geral, não para um grupo específico de alimentos, mas acho que eu vou incorporar na minha prática, sim. Eles até, você levantou essa coisa, né, de ser curioso, adesão, eles colocaram isso na discussão, porque realmente as pessoas aderiram bem. O que eles acham é que o aplicativo ele fazia uma coisa que era redução e não exclusão dos alimentos. Então, para justamente fazer isso, olha, né, nessa refeição tem tal alimento que pode ter mais FODMAP, ele pode dar sintoma. Então, ele ia um tanto orientando, assim, né, e eu acho que isso é muito interessante, assim, para nossa prática, né, você vai tendo esse feedback, assim, instantâneo, né, então acho que isso ajuda muito na aderência. Você está no nome do aplicativo? Não, na verdade é um aplicativo, eles descrevem como foi feito para esse estudo, assim. Entendi. Não é um aplicativo comercializado. Tá. Exato, Eu ia comentar justamente sobre o aplicativo. Eu também queria o nome dele para tentar experimentar na prática, né? Eu gosto muito das inserções de saúde digital e eu acho que todas as condições que precisam de conhecimento, seja conhecimento prático, como nesse caso, né, como alimentação ou outro tipo de conhecimento, é um campo que a gente explora muito pouco como profissionais de saúde, né? Como otimizar o conhecimento da pessoa sobre a própria condição. E utilizar um aplicativo é sempre interessante nessa linha. Porque do contrário, assim, você precisaria de várias consultas com nutricionistas. Então, tipo, para um serviço de atenção primária, né, para gente no SUS, ou mesmo até na saúde suplementar, assim, né, disponibilizar tantas consultas, e aí você ainda precisa empatizar com aquele profissional, né, ele responder às demandas que você tem de alimentação, você não consegue um tanto formular a sua própria, assim, né, só em casos muito especiais, assim, então eu acho que é uma possibilidade bem, bem interessante. Então, quem está ouvindo aí, ou se vocês quiserem criar um aplicativo de redução de FODMAPs, é interessante. Mas eu já vim usando FODMAP há um tempo na minha prática, principalmente porque é um problema que eu tenho, então eu precisei incorporar na minha rotina, então conversar sobre isso com os pacientes acabou ficando mais fácil. É legal. Então é isso, terminamos os nossos 3 do dia. É isso. Muito obrigada e até mais. Até, pessoal.